não estava conseguindo ver, já está conseguindo, tá tudo bem? Mandem aqui, porque a gente está conseguindo ver. Pode ser um problema aí do login de vocês, tá? Ah, que ótimo, que bom que deu certo, então. Então vamos começar, tá? Hoje a gente vai ter a palestra do professor Daniel, né? Intubação pediátrica. O professor é formado em enfermagem pela PUC Minas, especialista em trauma, emergência e terapia intensiva, simulação realista, mestre em medicina e biomedicina, professor universitário em graduações de medicina e enfermagem. E, professor, eu esqueci o nome da sua mãe e do seu pai, porque eu estava programando de falar aquela partezinha que você falou ontem, mas agora passou batido. Maria e Mozart. Ah, então, filho da dona Maria e do seu Mozart. Gente, aproveitem a palestra. Quem estava aqui ontem já teve um gostinho aí do que é a aula do professor Daniel, que é maravilhosa, uma didática incrível. Professor, bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez. E agora, só me ver, né, Daniela? Eu estou em todas mesmo. Amanhã eu não vou estar aqui. Amanhã não serei eu. Tchau, gente. Boa palestra. Daqui a pouco eu volto. Professor, se você quiser responder as perguntas ao longo da palestra, tudo bem. Mas se quiser que eu separe aqui e responda tudo ao final, fica na sua escolha, tá? Tá bom, Nath. Vamos Então tá bom. seguindo e aí a gente vai moderando isso, tá? Beleza, então. Boa aula. Obrigado. Bom, pessoal, após as apresentações aí, prazer rever as pessoas novamente que estavam aqui ontem e uma satisfação encontrar, né, os novos rostinhos que a gente vai ver por aí. Na verdade, não são rostinhos, mas são nomes, né? E a gente vai marcando aí nessa história. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre intubação pediátrica. Toda vez que a gente vai falar sobre a situação de atendimento de urgência na pediatria, é muito importante a gente começar falando sobre avaliação inicial em pediatria, né? Então eu vou usar aqui uns slides de uma amiga minha, que é uma intensivista pediátrica, de um curso que a gente faz junto, que é a doutora Beatriz Adriane Gonçalves. A Bia, ela é pediatra e ela acabou de defender o mestrado dela, então ela é mestre em medicina também. E esse material a gente desenvolveu por um curso que a gente faz junto, que é o suporte avançado de vida em pediatria. Vocês não estão vendo a minha imagem, pessoal? Tem duas, provavelmente deve ter dois perfis meus. Em um deles vai ter a minha foto, a minha imagem. Deixa só eu colocar aqui. Professor, é porque no seu segundo perfil a sua câmera não está ligada. Aí não tem como a gente ver, entendeu? Aí se você puder ligar nesse seu segundo. Ligar aí pra gente a câmera. Vou ligar nos dois. Isso, pronto, aí fica melhor ainda. Pronto, agora sim. Okay. Eu também não estava te vendo, não. Então, ótimo. Então, esse curso de suporte avançado de vida em pediatria, né, ele visa preparar profissionais de saúde da equipe multidisciplinar para o atendimento a situações de emergência. E toda vez que eu falo de uma situação de emergência pediátrica, eu tenho que começar na avaliação, ok? E na avaliação, a gente faz o que a gente chama de abordagem sistemática. A gente precisa padronizar a forma de avaliar. E existe um macete, né? Existe uma regra para que a gente não esqueça de nada que precise ser avaliado no atendimento da criança. E aí a gente usa a dinâmica do ABC. Né? Então, da mesma forma que no trauma eu uso o XABCDE, na parada cardiorrespiratória eu uso o CABD, é um mnemônico. Né? E o que é um mnemônico, como eu disse ontem também? É uma sequência de letras em que cada letra vai lembrar uma palavra que lembra algo importante, uma ação importante, um passo importante do atendimento que a gente vai realizar. Então, no ABC da avaliação inicial da pediatria, a gente tem que olhar na letra A aparência, e aí a aparência, ela é a aparência inicial mesmo da criança, ou seja, o que a criança está demonstrando para mim ali de sinais e de sintomas que eu consigo perceber usando uma ferramenta muito simples, né, mas muito valiosa, que é a impressão inicial, ok? A impressão, eu faço ela através da inspeção, ou seja, só com os meus olhos eu consigo ver vários sinais que a criança está apresentando. Então eu vou
eu preciso observar, né? Se a criança ela está com uma aparência irritadiça, ou se ela está muito atônica, né? Se ela está muito prostrada, sonolenta, ou se ela está até inconsciente. Isso são informações importantes que eu verifico na aparência. Além disso, né? Eu vou olhar o ambiente em que essa criança está inserida. E nesse ambiente eu vou verificar também informações importantes para essa avaliação inicial. Se tem algum produto químico, algum tipo de secreção, sangue, fluido corporal que essa criança possa ter eliminado aí nessa situação que deixou ela naquele quadro. No B, eu avalio o briefing de respiração. Então, A de aparência, B de briefing, que é respiração, e eu vou ver como se ela respira e como ela respira. Esse como ela respira é a frequência e é também a qualidade da respiração. Né? Então, às vezes, eu vou perceber que a criança ela vai ter uma frequência aumentada, mas ela não faz uso de musculatura acessória. Ela não tem necessariamente dificuldade respiratória associada. E aí a gente consegue, então, já ter uma impressão inicial desse padrão respiratório. E lembrando que utilizar a musculatura acessória representa dificuldade, e a musculatura acessória da respiração, ela pode ser designada pela retração diafragmática, o uso da musculatura abdominal de forma exagerada, ela pode também ser determinada pela musculatura intercostal, pela flúrcula external e pelo esternocleidomastóide. Aquela respiração que requer desses músculos superiores, agônica, é uma respiração que ela possivelmente é uma respiração mais grave. Então, quanto mais alta a musculatura acessória utilizada, pior é o padrão da criança. Na impressão inicial, né, no ABC da avaliação inicial, eu ainda olho o C de coloração. E aí, às vezes, a criança pode estar pálida ou ela pode estar cianótica. E essas são informações muito importantes para dizer sobre o estado de estabilidade do padrão respiratório ou do padrão cardiovascular ou do padrão cardiovascular, né? A palidez me fala muito sobre choque instalado, sobre a hipoperfusão tecidual, e a cianose também me fala sobre choque, mas me fala também sobre a hipóxia, que, como nós dissemos ontem na aula de parada cardíaca, é a principal causa de parada cardíaca na primeira infância. Depois dessa avaliação inicial, que é o ABC, eu faço a avaliação primária. Aí eu vou ampliar, né? Eu vou colocar o A, B, C, D, E. A avaliação inicial é só para saber se eu fico comovido. Se eu ficar comovido com aquela cena, né? Se algo me chamar a atenção, todo mundo que se comove faz o MOVE, que é outro mnemônico. Monitorização, oxigênio, veia e um eletrocardiograma. Nós falamos também sobre isso ontem, né? E aí, se eu fui comovido, eu tenho que fazer a avaliação primária. Na avaliação primária, eu avalio a permeabilidade das vias aéreas, né? Eu avalio como é o posicionamento da melhor via aérea dessa criança. É importante que a gente entenda que a cabeça da criança ela tem um volume, né, muito maior, um diâmetro muito maior do que o do tórax. Então, se eu hiperestender muito essa cabeça, eu vou acabar ocluindo a via aérea ao invés de abrir a via aérea de forma adequada. E às vezes eu preciso também colocar um colchinho. E esse colchinho ele vai ser posicionado aqui, ó, na região occipital, né? E não na região, às vezes, cervical, igual eu coloco no adulto. Ou então até mesmo na região do trapézio, para deixar bem alinhado, né, o eixo que a gente chama de eixo olfativo e laríngeo, né? Então eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco melhor como a gente faz. Eu também preciso, nessa avaliação, definir se é necessário manobras para abrir a via aérea, manobras que sejam manuais, manobras que requeram de dispositivos, ou até mesmo a aspiração mecânica com o uso de um aspirador. Então, na avaliação da via aérea, eu observo o posicionamento, a presença de secreção, se eu preciso fazer manobras para abrir a via aérea ou para aspirar a via aérea da criança. No B da avaliação primária, eu vou fazer também uma avaliação mais aplicada da respiração. Não só olhar se respira e qual a qualidade da respiração, mas eu vou esmiuçar isso até mesmo com dados vitais e com uma ausculta respiratória. Então, eu vou avaliar a frequência novamente, a presença do esforço, a expansibilidade, se ela é presente, se ela é simétrica bilateralmente. Eu vou avaliar também se os sons respiratórios são normais. Vou avaliar se a criança tem uma saturação normal, qual é o valor dessa saturação.
Pessoal, quando vocês quiserem fazer qualquer pergunta, vocês vão usar o chat para digitar, tá bom? A gente não vai conseguir dar autorização para todo mundo usar o microfone ou a câmera, para não ficar muito pesada a nossa conexão. Alguém levantou a mão, eu não sei, a Daniele, não sei se é a sua vontade de fazer alguma pergunta. Se for, pode ficar à vontade no chat, tá? E aí, então, fazendo essa avaliação mais esmiuçada da respiração, a gente vai ter mais informações para saber o que está acontecendo com essa criança. E aí, então, depois que a gente avaliou a abertura da via aérea, a respiração, a gente avalia a circulação. Na avaliação da circulação, a gente deve avaliar a frequência cardíaca, e a frequência cardíaca é avaliada na criança através da monitorização contínua ou através da ausculta apical, da ausculta do coração diretamente. Eu avalio o ritmo e os pulsos. Lembrando que a frequência de pulso nem sempre vai ser igual à frequência cardíaca, por isso que é importante avaliar os dois. E a presença dos pulsos periféricos representa que a criança tem uma boa perfusão. E aí já é um sinal. Além disso, a perfusão pode ser também avaliada pelo tempo de enchimento capilar, que deve ser menor do que 2 segundos, a partir da pressão do leito ungueal. Eu pressiono e aí ele vai ficar branco. Ele deve voltar a ficar rosinha em no máximo 2 segundos. Então eu avalio perfusão com a presença do pulso radial e com o tempo de enchimento capilar, mas também indiretamente por meio da coloração da pele. Uma pele bem perfundida é uma pele corada. Uma pele hipocorada, provavelmente ela está hipoperfundida. E a pressão arterial também é um dado importante na pediatria, e a dificuldade aqui da pressão arterial é que ela vai depender do peso, da altura e da idade da criança. Então, o ideal é que você tenha uma tabela, né, com vários pesos, alturas que te deem mais ou menos a faixa de normalidade, para não ter que calcular isso na hora. Porque às vezes pode ser difícil, né, a gente calcular e a gente acertar esse cálculo assim de cabeça, ok? No D, eu vou fazer uma avaliação do estado neurológico da vítima, da criança, desculpa. E aí a gente avalia isso através de escalas de nível de consciência. Uma muito utilizada para avaliação rápida é o AVDI, né? Que avalia o padrão de atividade, o padrão verbal e o padrão de reação da criança. E a escala de coma de Glasgow, que apesar de ter sido criada para avaliação no trauma, ela é utilizada na clínica amplamente, independente da fase do ciclo vital. Ela avalia 3 parâmetros: resposta verbal, resposta motora e resposta de abertura ocular, né? Então, na ordem, abertura ocular, verbal e motora. E existe uma atualização da escala de Glasgow desde 2018, que é a inclusão da avaliação pupilar, que na pediatria é muito importante. Mas no adulto, a gente não percebe ainda a inclusão da avaliação pupilar no trauma, mas sim só na parte clínica. Outra coisa que é importante avaliar é o tônus, né? Então, se a criança ela tem tônus, ela é ativa e reativa, ou se ela está atônita, né? Se ela tem um relaxamento geral da sua musculatura, isso pode indicar também um rebaixamento do nível de consciência. E um exame muito importante, que é rápido, apesar de ser um exame laboratorial, é a glicemia capilar. A glicemia capilar ela vai me dar muitas informações sobre o estado de saúde da criança, porque se há um rebaixamento do nível de consciência ou uma atonia, muitas vezes ela pode ser causada por uma hipoglicemia. Então, a glicemia capilar é um exame de diagnóstico diferencial, que vai nos dar uma informação para tomar uma conduta. Diante de uma hipoglicemia, facilmente eu resolvo o problema repondo essa glicose, através da administração de glicose hipertônica em bolos endovenosa. Então, é muito importante a gente fazer a glicemia capilar nessa avaliação primária também. Além do D, eu avalio o E. E aí no E é como se fosse a exposição, onde eu vou avaliar a temperatura, né, medir a temperatura axilar, preferencialmente. Temperatura por infravermelho não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A maioria dos termômetros infravermelhos que a gente utiliza, eles não são validados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E mesmo sendo validados, ele pode apresentar uma variação muito grande. Algumas marcas vão de meio grau para menos, meio grau para mais, até 3 graus para menos e 3 graus para mais. É uma variação muito grande que na pediatria vai representar a necessidade de medicar, e às vezes eu medico a criança sem a necessidade. E isso é muito ruim, é uma iatrogenia. Hoje nós estamos usando muito termômetro infravermelho por causa da dificuldade de se higienizar rapidamente no volume de pessoas que vão ser medida, que vão ter a temperatura medida
na situação de triagem, por causa da pandemia de Covid-19. Então, entre o risco e o benefício, é melhor você utilizar um dispositivo que tem uma sensibilidade ruim, né? Mas ele vai tirar pelo menos a pessoa que está com febre. Eu posso errar mais nesse caso, né? Porque aí eu trabalho com menor sensibilidade e uma amplitude maior. Além da temperatura, eu olho lesões na pele, e é importante essa avaliação de lesões, porque pode dizer sobre maus tratos, sobre situações de cuidados, violência, e a gente tem que estar atento para isso. Sinais de trauma, sangramentos, né? Então, na exposição, a gente expõe realmente todo o corpinho da criança e avalia todo o corpo como um todo, cefalopodalicamente, inclusive as regiões das genitálias, tá? Na avaliação, depois que eu passo pela avaliação primária, eu vou para a secundária. Então, só revisando, né, para voltar aqui e não ficar perdido. Primeiro, impressão inicial. Na impressão inicial, eu uso o ABC da impressão inicial. A, de aparência. C, B, de respiração. E C, de coloração. Depois eu faço, se me comoveu, né, eu vou fazer uma avaliação primária, vou monitorizar, vou colocar oxigênio se necessário, funcionar o acesso. E aí eu faço a avaliação primária com mais calma. E aí eu faço o ABCDE. O A, de patência das vias aéreas, permeabilidade das vias aéreas. B, de respiração, a qualidade dessa respiração. C, de circulação, como está o estado circulatório da criança. D, neurológico, nível de consciência. E o E, a exposição. Então, eu posso decidir entubar essa criança aqui no A, porque a via aérea não está pérvia, ou porque ela não protege a via aérea. No B, porque o padrão respiratório está muito instável e ele vai falir, né? E para evitar uma parada respiratória, a gente já antecipa a intubação. No C, a gente não tem decisão de intubação no C, né? É mais do estado hemodinâmico, é mais saber se esse estado está controlado para que eu possa fazer uma intubação adequada. E no D, no nível neurológico, sim, eu decido intubar. Se a criança tiver um Glasgow menor ou igual a 8, é uma decisão de intubação. Ou se ela tiver atônica, e se ela tiver muito hipoglicêmica também e a glicemia não corrigir, às vezes a hipoglicemia ela é uma causa de rebaixamento do sensório, e aí, devido à diminuição do Glasgow, a gente vai ter que intubar essa criança. No as lesões, né, lesões específicas de trauma, por exemplo, do tórax, podem indicar uma necessidade de intubação também. O pneumotórax hipertensivo, o tórax instável, são situações que às vezes vão ser tratadas apenas com o avanço da via aérea. E a intubação é a melhor forma de avançar a via aérea, a forma mais segura. E aí a gente vai para a avaliação secundária, onde a gente faz o sample, né, que é uma anamnese bem estruturada mesmo, rápida, direcionada para aquela situação. Então, o S, né, do mnemônico é os sinais e sintomas, o a alergia, N, medicamento, P, de passado médico, L, de líquidos e E, de eventos. Então, eu avalio, através do mnemônico sample, quais são os sinais e sintomas que a criança apresentou antes de estar daquela forma, os sinais e sintomas que ela apresenta agora, naquele momento, as alergias prévias da criança para saber quais medicações podem ser prescritas, os medicamentos prescritos não, que a criança usa, né, previamente, se ela usa algum, passado médico, se ela ingeriu líquidos, isso é muito importante, porque durante o procedimento pode acontecer, às vezes, alguma situação de refluxo gastroesofágico, né, e aí a criança aspirar por causa disso. Então, saber a condição de jejum e ingesta de líquidos é muito importante. E os eventos, né, que culminaram naquela situação. Isso é muito importante também. Faço um exame físico completo, né, e aí peço exames laboratoriais, exames de imagem, eletrocardiograma, às vezes um ecocardiograma, e através do ultrassom à beira-leito, que hoje é uma realidade na maioria das emergências e terapias intensivas, a gente consegue efetivar aí esse exame de imagem de forma mais efetiva. Bom, vou mudar de slide agora para continuar aqui falando especificamente da intubação. Acho que outra pessoa tentou levantar a mão. Mais uma vez, eu reforço que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem usar o chat para digitar, ok? Não consegui ver quem foi que levantou a mão, mas se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade aí no chat. Por enquanto, nenhuma pergunta. Bom, quando a gente vai falar sobre intubação, então, é importante começar falando de estrutura e equipamentos.
eu não posso fazer uma intubação em qualquer lugar, apesar de que, dependendo do cenário no qual eu estiver inserido, a gente pode ter um pouco de dificuldade com relação à estrutura, ao ambiente, aos recursos que estão ali disponíveis para a gente naquele momento. Eu, por exemplo, trabalho no ambiente pré-hospitalar. O ambiente pré-hospitalar é um ambiente em que muitas vezes eu tenho situações muito críticas e tenho poucos recursos, ok? E aí, devido a esses poucos recursos, a gente trabalha muito com o que a gente chama de fortuna da cena. A fortuna da cena é trabalhar com o que eu tenho. Exemplo, nessa situação de pandemia, o oxigênio muitas vezes é um recurso raro. Então, a ambulância ela vai com um cilindro de oxigênio pequeno e dentro da ambulância eu tenho um cilindro maior. Mas se o meu atendimento ele vai demorar um tempo maior do que o que eu deveria, às vezes eu preciso solicitar uma interceptação de uma outra unidade para trazer mais oxigênio para que a gente possa fazer naquela vítima. Se eu estou numa sala de emergência, eu tenho mais recurso, né? Eu estou dentro de um pronto atendimento ou dentro de um pronto-socorro hospitalar, e aí eu vou ter toda uma retaguarda para me auxiliar. Dentro do CTI, então, eu faço o cenário mais confortável que tem para fazer esse procedimento. Mas dentro do hospital, às vezes, tem cenários que não são preparados para urgência e emergência, que não deveria acontecer urgência e emergência ali, mas mesmo assim eu tenho que preparar alguns equipamentos. Por exemplo, a unidade de internação. Né? Lá, quando acontece uma urgência, a equipe ela não é uma equipe que tem uma desenvoltura muito assertiva, muitas vezes. Então, a instalação de times de resposta rápida, né, de acionamento de códigos que vão trazer profissionais que lidam mais com a emergência e, consequentemente, por ter a maior oportunidade, eles vão ter maior habilidade, maior competência, isso torna o atendimento mais assertivo. E treinamentos contínuos também podem melhorar aí essa situação. Quais são os equipamentos básicos? Né? A régua de gases não pode faltar, ou ponto de oferta de oxigênio, né? Geralmente a régua de gases ela coloca na parede, e aí essa régua que eu estou mostrando para vocês é uma régua que tem um ponto de vácuo, um ponto de ar comprimido e um ponto de oxigênio. Além disso, ela tem algumas luminárias e vários pontos de rede, de energia. Cada fabricante, cada serviço vai ter um tipo de régua. Além da régua, a minha fonte de oxigênio pode ser o cilindro, né, de oxigênio, ou bala de oxigênio, né? Muitas pessoas chamam de bala. E o cilindro, ele tem uma parte que é a válvula, né, que fica fechado o tempo inteiro, e aí quando eu abro essa válvula, eu permito a saída do oxigênio pelo manômetro, eu meço a pressão do oxigênio com a qual ele está sendo ofertada e a quantidade de oxigênio que tem dentro do cilindro pelo manômetro. O ideal é que eu sempre saia para um transporte com a quantidade acima de 100 kgF, né, que é a unidade de medida, porque isso me garante pelo menos 4 horas de oxigênio ali a 10 litros. Né, então eu consigo atender bem o meu paciente. O fluxômetro, ele vai determinar o fluxo de oxigênio, a quantidade de litros por minuto que a gente vai utilizar. Isso também é uma informação muito importante aqui. Então, esses 3 itens, né, que vão estar presentes no cilindro de oxigênio, ou até mesmo conectado na régua de gases, que é o manômetro e o fluxômetro, eles são essenciais aí para a gente seguir a nossa rotina. Então, fluxômetro ele pode ter de oxigênio, que é o verde, ou de ar comprimido, que é o amarelo. Essas cores são padronizadas internacionalmente para garantir segurança. Se alguém estiver fazendo alguma obra lá no hospital, no serviço, e a gente for quebrar a parede e enxergar um cano verde, eu não posso bater, posso furar, porque pode causar uma explosão, uma vez que o oxigênio é comburente. O umidificador também é um item muito importante. A gente deve umidificar toda e qualquer oferta de oxigênio acima de 4 litros, de acordo com o último consenso brasileiro de fisioterapia. A quantidade de líquido que vai ser colocada aí dentro desse limite que está mostrando aí, né, no dispositivo, nível máximo e nível mínimo. E a água que deve ser utilizada é uma água bidestilada, uma água estéril, para evitar a contaminação. Eu devo trocar essa água a cada 24 horas, obrigatoriamente, mas o dispositivo umidificador ele pode ficar por até 7 dias, de acordo com a rotina institucional, e ser trocado a cada 7 dias. O látex, né, que é a extensão que a gente vai ligar a mangueirinha do dispositivo até mesmo até a oferta, até o umidificador, ele também deve ser trocado a cada 7 dias, tá bom? O catéter nasal, a máscara, eles podem ficar durante todo o período de internação do paciente ou até
no momento que ele estiver muito sujo e eu tiver que trocar. Na situação da pandemia de Covid-19, está proscrito a umidificação. A gente não deve usar umidificação em nenhum tipo de dispositivo, porque a umidificação pode gerar aerossol. E isso pode ser mais maléfico do que benéfico para o paciente. A Sara perguntou sobre máscara laríngea, pessoal. Eu vou responder ao longo da apresentação, tá bom? Bom, então, o que a gente faz antes da intubação é tentar não intubar o paciente, né? Eu acho que, por mais que seja um procedimento que, às vezes, né, o profissional, ele ache legal fazer, ele acha interessante fazer, não é algo que a gente deve buscar, né, como premissa no nosso atendimento, porque é uma situação de emergência e pode dar certo ou pode não dar. E o paciente que precisa de uma intubação é um paciente grave. A gente não está aqui querendo que o paciente esteja grave. A gente está aqui querendo que o paciente sempre esteja bem, porque nós estamos aqui a favor dele e à disposição dele. Antes de intubar, então, é importante tentar uma suplementação de oxigênio. Eu vou suplementar o oxigênio quando o paciente apresentar uma hipóxia, apresentar uma falta de oxigênio. E aí, essa suplementação, a ideia é dar mais oxigênio do que já tem no ar ambiente. Então, é aumentar a fração inspirada de oxigênio. No ar ambiente, existem vários gases, dentre eles o oxigênio. O oxigênio ele está presente no ar ambiente com 21%. E 21% é capaz de manter a nossa saturação ideal, em torno de acima de 94%. Mas algumas situações patológicas, elas geram alterações no organismo, alterações na ventilação e alterações na troca, que vão impedir que com 21% a gente consiga manter essa saturação adequada. Então, a cada litro de oxigênio que a gente oferta a mais, a gente aumenta 3% de fração inspirada de oxigênio. Isso é muito importante, porque vai permitir que o organismo possa se estabilizar, né, diante daquela situação de crise que ele está vivendo. Então, o objetivo da suplementação, da oferta de litros de oxigênios a mais do que aqueles que a gente tem no ar ambiente, é suplantar a hipóxia. Então, a minha ideia é fazer uma avaliação rápida do paciente, identificar o nível de dessaturação e, a partir disso, tentar ofertar oxigênio a mais para alcançar a minha meta de saturação da emergência, que é uma saturação acima de 94%, maior ou igual a 94%. E, geralmente, a hipóxia vai ser causada por um desequilíbrio entre a ventilação e a perfusão. Então, eu tenho dispositivos que permitem a suplementação do oxigênio por meio de baixo fluxo. Eu vou oferecer um fluxo muito pequeno, até 6 litros. Então, se eu ofereço até 6 litros, eu vou oferecer no máximo 3 vezes 6, 18% a mais. Com o 21 que já tem no ar ambiente, 39%. Então, o cálculo para saber quanto de oxigênio você está ofertando, qual que é a fração que o paciente está inspirando, é 3% vezes a quantidade de litros ofertadas, mais 21%. Então, 3 vezes 6, 18, mais 21, 39%. Então, o catéter nasal, por exemplo, né, que é o dispositivo mais comum que a gente observa na prática clínica, se a gente fizesse uma experiência agora, se eu falasse para vocês assim, gente, sai de casa e para no primeiro serviço de saúde que vocês encontrarem. E procurem o primeiro paciente que está usando o oxigênio nesse serviço. Vocês vão encontrar, possivelmente, na sua grande maioria, alguém usando catéter nasal. O catéter nasal também é chamado de catéter nasal tipo óculos. Ele é utilizado colocando duas pronguinhas aqui no nariz, que são unidas por um tubo que vai atrás da orelha, tipo um óculos, por isso que ele chama tipo óculos, e eu prendo aqui na frente, regulando um regulador que existe. Ou então eu vou colocar ele por aqui e prender atrás, né, passando esse tubo por trás. Ele vai permitir a oferta de até 6 litros no máximo, não se pode colocar mais do que 6 litros nesse dispositivo. A oferta de quantidades maiores do que 6 litros pode causar lesão por ressecamento ou por pressão na via aérea, e então ele vai alcançar no máximo 40% de fração inspirada. E pode-se perder alguma quantidade para o ambiente, então não é muito fiel à oferta de oxigênio por esse dispositivo. Então, geralmente, eu vou empiricamente. Né? Eu começo com 1 litro e vou aumentando litro a litro até alcançar a quantidade de litros que vai manter uma saturação maior ou igual a 94. Ele é indicado geralmente de espineia leve ou para o conforto. Muito cuidado com esse conforto, principalmente com pacientes que têm cardiopatias,
né? Porque oxigênio demais em paciente cardiopata pode fazer vasoconstrição cardíaca e causar uma isquemia. E ele deve ser usado em pacientes que respiram pelo nariz, já que ele é um catéter nasal. Pessoas que respiram pela boca não vão se beneficiar desse dispositivo. E aí depois eu vou entrando em dispositivos também que são de baixo fluxo, mas que podem atender pessoas que respiram pela boca, como as máscaras simples, né? A mais comum é essa máscara chamada de macronebulização. É uma máscara que ela usa um copo muito grande com muita água e ela faz uma névoa para fluidificar a secreção. Ela é muito boa para pacientes que inalaram fumaça, para pacientes DPO-cíticos, mas ela não é muito boa na situação da pandemia, porque como ela faz uma névoa, ela pode dispersar aerossol e isso seria muito deletério nesse momento, colocando toda uma comunidade em risco. Ela pode ser usada até 15 litros, mas esses litros todos se perdem para o ambiente, então ela vai gerar no máximo 50% de FiO2. Então, catéter nasal e máscara facial simples praticamente atendem o mesmo público, né? Porque elas vão ter, no máximo, 50% aí de FiO2, 40% a 50% de FiO2. E aí a gente chega num dispositivo de médio fluxo, né, que a gente conhece como máscara facial de Venturi, que era muito utilizado pré-intubação, antes da pandemia, e pós-intubação. Mas ela também gera aerossol e ela está proscrita nesse momento de pandemia. Ela pode usar até 15 litros, e o legal dela é que esses pistõezinhos aí que vocês estão vendo coloridos, né, esses dispositivos coloridos aqui, esses dispositivos coloridos, eles determinam uma quantidade de fluxo e para cada quantidade de fluxo você vai dar uma FiO2 específica. Ela vai unir o fluxo ofertado com o ar ambiente para alcançar exatamente 24, 30, 34, 36 até 50%, ok? Cada cor recomenda uma quantidade de oxigênio específica. Mas na pandemia a gente não tem utilizado esse dispositivo pelo fato dele gerar aerossol. Agora, a máscara facial com bolsa reservatória é a melhor amiga de qualquer emergencista. Esse dispositivo ele pode ser utilizado no adulto ou na criança, né? E cada tamanho vai exigir um mínimo de fluxo. Por que tem um mínimo? Porque é necessário encher essa bolsa. E eu só consigo encher essa bolsa com o mínimo recomendado pelo fabricante. E aí, galera, retenham-se ao fato de conhecer o fabricante, conhecer a bula não, né? O manual de instrução do equipamento, para que vocês saibam exatamente qual é a quantidade mínima. Mas a grande maioria dos fabricantes falam que, no mínimo, 6 litros nas máscaras pediátricas e, no mínimo, 7 litros nas máscaras do adulto. Eu já entrei em discussão com muitos colegas por causa disso, porque a pessoa ela insiste, às vezes, em seguir uma recomendação da literatura e não ler o manual de instrução do fornecedor. E a gente precisa sempre ler o manual de instrução do fornecedor. A gente não pode querer ser o Rodrigo Hilbert, da área da saúde, né, que faz tudo empiricamente e é bom em todas as coisas. O cara é bonito, o cara é inteligente e o cara ainda é bom em tudo que ele faz. E se ele não tem, ele cria. Né? A gente não pode fazer isso porque nós estamos lidando com vidas. Né? E isso é muito importante. E aí, então eu começo com um fluxo mínimo de 6 litros e vou até 15. Mas a literatura é muito conscienciosa em dizer que acima de 10 a gente já consegue alcançar frações inspiradas em torno de 100%. Se o seu paciente não está saturando com 10 litros, bem, você vai aumentar mais. Mas se com 10 litros ele alcançou uma boa saturação, você considera que está com 100% de FiO2. Para pré-intubação, a gente utiliza a máscara reservatória. E algumas literaturas falam sobre a hiperóxia apneica. O que é a hiperóxia apneica? A gente coloca o catéter nasal e com fluxo de 10 litros, e aí a gente, ainda, somado a ele, coloca a máscara reservatória por cima. Então, quando eu tiro a máscara reservatória para fazer a laringoscopia, o catéter nasal continua ofertando, mesmo que o paciente já esteja numa apneia, promovida pela medicação da sequência rápida. Isso acredita-se que isso preencha o espaço morto da respiração e favoreça o prognóstico do paciente pós-intubação, porque ele vai ficar o menor tempo possível em hipóxia. E o pior de uma intubação é a hipóxia causada pelo procedimento. O tempo que o paciente fica sem ventilar, né, que deve ser o mínimo possível.
E se a gente tem um paciente que não tem drive respiratório, que não respira, eu tenho que já partir para uma oferta de oxigênio com pressão positiva. Na pediatria, isso é muito importante. Muitas vezes, em situações de parada cardíaca com pulso, porque isso existe na pediatria, a gente não falou isso ontem, porque é um assunto do suporte avançado, a gente vai atender somente com ventilação positiva, nos primeiros segundos, né, 30 segundos do minuto de ouro. E aí, se ele responder a ventilação positiva, porque a maioria das vezes a criança ela faz a bradicardia, faz a parada cardíaca por causa da hipóxia, e aí quando eu resolvo a hipóxia, ele responde, né, e graças a Deus a grande maioria das crianças respondem, eu vou parar por ali, né, e vou verificar se precisa entubar, se precisa estabilizar essa criança. Agora, se ele não responder, eu associo a ventilação à compressão torácica. E depois, no segundo minuto, eu faço ventilação, compressão e drogas, ok? O dispositivo que a gente utiliza para fazer a ventilação por pressão positiva é a BVM, a bolsa válvula máscara, também conhecida como AMBU, sempre com fluxo acima de 10 litros para garantir 100% de FI de O2, porque é uma situação de crise. E ela não permite a reinalação, ela permite hiperoxigenar ou hiperventilar em casos que são necessários. Por exemplo, se o indivíduo já chega em parada respiratória, eu tenho que preparar ele para intubação. Então, eu vou ter que ventilar ele antes para ele alcançar um nível de saturação seguro para que durante a hipóxia promovida pelo procedimento ele não tenha sequelas. Então, sempre eu vou tentar intubar o paciente com a melhor saturação possível, acima de 94%, o que nem sempre é fácil. Se eu vejo que não é fácil, eu faço uma hiperventilação, eu faço uma hiperoxigenação para garantir uma reserva, mesmo que a saturação periférica não esteja boa, para pensar que pelo menos a minha consciência vai estar tranquila de que eu fiz o melhor para aquele paciente no nível de sequela neurológica. A técnica de utilização da BVM, né, ela tem uma técnica para um socorrista e uma técnica para 2. Eu vou mostrar aqui a técnica antes desse momento pandêmico que a gente está vivendo e a técnica pós-pandemia. Antes da pandemia, eu poderia usar o C e o E, né, para vedar a máscara e abrir a via aérea do paciente. Lembrando que a criança não deve hiperestender muito e deve usar um colchinho na região occipital. A ventilação deve durar 1 segundo, deve ser de metade da bolsa, independente da bolsa que a gente esteja usando. A bolsa do adulto ela tem 1.000 ml, então metade dela vai dar 500, que é mais ou menos o volume médio que circula na respiração do adulto. A bolsa pediátrica tem 500 ml, metade dela 250 ml, que é mais ou menos o volume médio de circulação de respiração de uma criança. E o bebê, né, eu vou usar o AMBU de bebês, né, o neonatal, que ele tem 250 ml e metade dele 125 ml. Então, sempre metade da bolsa. Não devo me apegar demais ao AMBU e apertar muito para não fazer uma hiperventilação, porque ela é deletéria. A ventilação deve ser capaz de elevar o tórax, né? Se ela é capaz de elevar o tórax, ela está sendo bem realizada. Se ela não tiver efetiva, a gente vai lançar a mão da melhor evidência que existe, que é nível de evidência 1, recomendação A. Né? Quer dizer, nível de recomendação 1, evidência A. Que mostra pra gente vários estudos que quando as vítimas de parada respiratória são ventiladas com a cânula de Guedel associada à BVM, elas têm um prognóstico muito melhor, um retorno da respiração espontânea muito melhor, e então a gente tem que usar esse dispositivo. Na criança, a gente vai colocar a cânula de Guedel do tamanho adequado, mensurando, né? A gente mensura da comissura labial até o ângulo da mandíbula, e a técnica de inserção pediátrica é segurar a língua, abaixar com o abaixador de língua e passar a cânula de Guedel já com a concavidade encaixando ali na anatomia da base da língua. As indicações são todas as vezes que o paciente tiver rebaixamento de consciência e que ele tolerar a cânula de Guedel, e a contraindicação é só o paciente que não tolera. Fratura de base de crânio não contraindica a cânula de Guedel, né, mas tem algumas literaturas que vocês vão observar isso. Aqui é o posicionamento do bebê, né, adequado. Deixa eu só dar um efeito aqui. Então, o posicionamento adequado, a gente vai colocar um colchinho com uma cabeça maior, né? Aí, se eu hiperestender muito, eu não vou conseguir alinhar o eixo laríngeo com o eixo traqueal e o eixo oral.
Então, a gente precisa colocar um colchinho occipital e aí esses eixos vão ficar melhores alinhados. Quando eu uso o laringoscópio de lâmina reta, essa é a indicação para pediatria, porque a via aérea é bem anteriorizada, a gente consegue visualizar melhor a abertura da via aérea, né? Onde tem as cordas vocais, e eu vou passar o tubo pelas cordas vocais. Então, laringo de criança, o cabo é P, aquele cabo fininho, e a lâmina é a lâmina reta, tá? Por causa da via aérea anteriorizada. Aí a gente vai ter bem aquela visualização ali das cordas vocais. A gente sempre entra com o laringo da direita para a esquerda, usando a mão não dominante. Porque a mão dominante é a mão do tubo, que você vai ter que ter força. Então você vai passar da direita para a esquerda segurando a língua, né? E ele tem uma travinha ali lateral para segurar a língua, e aí você vai visualizar a corda vocal e passa o tubo pela corda vocal. Então, quando eu vou ter que intubar? Quando a via aérea não está pérvia, quando o paciente não ventila bem, ou então quando ele não tem nível de consciência para segurar a via aérea. Então, nesse momento, é decidido por uma via aérea avançada ou invasiva. A primeira escolha da via aérea é a via aérea definitiva, que é representada pela intubação endotraqueal. Mas nem sempre eu vou conseguir alcançar isso de cara, né, com sucesso. Então, toda vez que eu penso em avançar a via aérea, eu vou sempre planejar todos os planos possíveis, né? Eu planejo plano A, plano B, plano C, plano D, porque pode dar alguma coisa ruim, né? Então é igual aquele funk, né, gente? Se der bom, vai dar ruim, né? Então a gente não pode esquecer. Ativar o modo turbo aí de Luísa Sonza, da Pablo Vittar e da Anitta para pensar que se der bom, vai dar ruim. A gente não pode estar pensando que a gente vai conseguir acertar sempre. Então, planeje o plano A, planeje o plano B, planeje o plano C e planeje o plano D. Todo o planejamento de manejo da via aérea é pouco diante da insegurança, da instabilidade e da gravidade que o momento representa. Então, o plano A seria a intubação endotraqueal, que seria o mundo perfeito, né? O mundo de Alice, onde a gente gostaria de viver, meu mundo da princesa da Disney, mas nem sempre eu vou conseguir. E por que o tubo é chamado de via aérea invasiva definitiva? Porque ele é uma cânula dentro da traqueia do paciente com balonete insuflado. Né? Isso é o conceito de via aérea avançada, uma via aérea pressurizada, avançada e definitiva. As outras, né, que são supraglóticas, máscara laríngea, tubo laríngeo, elas são avançadas, elas ventilam mais próximo da carina, mas elas não são definitivas, elas são via aéreas de passagem, até que a gente consiga entubar o paciente, porque ele é a forma mais segura da gente ventilar o paciente. A passagem do tubo pode ser oral ou nasal. Na pediatria, prefere-se passar por forma nasal para evitar a pressão do tubo no céu da boca, porque o céu da boca é uma região muito inervada e tem muitos nervos parasimpáticos que passam ali, inclusive o nervo vago, e aí isso pode causar uma bradicardia. Então a intubação nasal seria mais segura até 2 anos de idade, principalmente por esse motivo. O cuff deve ser insuflado, mas existe muitas literaturas que não recomendam a insuflação do cuff na pediatria, porque a traqueia ainda está em processo de formação e eu posso promover lesões e processo inflamatório contínuo ali, que vai fibrosar essa traqueia e pode causar quadros, como a traqueomalácia, por exemplo, que vão causar sequelas permanentes na criança, que vai ter que usar uma traqueostomia para o resto da vida. Então, até mais ou menos ali, terminando a fase escolar, que é a fase de até 10 anos de idade, a gente deve evitar insuflar o balonete, a não ser que essa via aérea seja uma via aérea muito difícil, que a criança tenha muito refluxo, que ela tenha tido episódios de aspiração. A fixação do tubo é externa, a permanência dele deve ser no máximo por 10 dias, havendo aí variações na literatura, mas o mais indicado é que ele fique o menor tempo possível. Se eu perceber que esse paciente vai ser um paciente de cuidados crônicos, eu devo pensar na traqueostomia precoce, porque a traqueostomia ela não lesiona a traqueia tanto quanto o tubo, ela é mais segura. Então, as sequelas posteriores à ventilação mecânica vão ser menores. O tubo protege a via aérea e estabiliza o padrão respiratório e ele permite a execução da ventilação mecânica. E é importante lembrar, gente, que esse procedimento é o principal procedimento gerador de aerossol. Então, na situação da pandemia, tem que ter muito cuidado. Como eu vou entubar com segurança na pandemia? A gente vai entubar primeiro com a paramentação completa, minimizando a exposição do pessoal com uma equipe reduzida,
E o que seria, então, essa equipe reduzida? A Associação Brasileira de Medicina de Emergência, ela recomenda que a gente trabalhe com áreas, com zonas, parafraseando o que a gente faz na situação de múltiplas vítimas, de catástrofes, que a gente separa toda a área onde aconteceu aquele incidente em zonas de acordo com o risco que o profissional corre. Nesses casos, o risco é gerado pelo próprio incidente. Se fosse, por exemplo, um incêndio na Boate Kiss, aquela região ali próxima à boate, onde tem fogo, onde tem fumaça, ela gera um risco físico. Brumadinho, por exemplo, né? A região onde havia lama, ela é uma região de risco porque o profissional socorrista podia se acidentar. Se for um acidente de carro, até que seja cortada a bateria do carro e verificado que não tem vazamento de combustível, há risco de explosão. Então, dentro do carro, na proximidade do carro, é uma zona de risco. A zona de risco a gente chama de zona quente. E ali não devem estar pessoas que não tenham condições de segurança. A zona morna é uma zona de transição, onde eu posso ter uma equipe ali que vai estar oferecendo recursos para quem está na zona quente. E a zona fria é uma zona que não oferece risco. O ideal é que toda intubação, na situação da pandemia, fosse feita dentro de um quarto isolado, que fosse um quarto com troca pressurizada de gases, né? Que tivesse um exaustor que retirasse todo o gás da sala a cada 2 minutos. Esse gás passasse por um filtro, EPA ou HMEF, e ele fizesse toda a filtragem das partículas aí de aerossóis geradas. Mas a gente não tem essa realidade na maioria dos serviços no SUS, no Brasil inteiro. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que é a minha realidade, a gente tem um hospital do SUS que tem essa estrutura. Nem os hospitais que são referência mesmo para infectologia da rede FEMIG, eles têm isso bem instalado em todas as suas unidades, né? Então, isso não é uma realidade. Então, o que eu posso fazer? Eu vou adaptar, trabalhar com a fortuna da cena. Né? Então, eu vou pensar, ali que está mais próximo do paciente é a zona quente. Aqui que está mais longe é a zona morna. Na zona quente tem 3 pessoas, o profissional intubador, né, que é o médico, o profissional que vai auxiliar o médico, que pode ser um enfermeiro ou um fisioterapeuta, e um profissional que vai estar ali para realizar as medicações, que tem que ser um enfermeiro ou um técnico de enfermagem. Se eu não tenho um enfermeiro na cena, o técnico não pode estar presente. O técnico de enfermagem ele só age com a supervisão direta do enfermeiro. Isso é muito importante. Senão ele está exercendo ilegalmente a profissão. Um médico não pode trabalhar com um técnico sem a presença de um enfermeiro, porque não existe hierarquia entre medicina e enfermagem. Quem responde pelo trabalho do técnico, tecnicamente, é o enfermeiro. E isso é muito importante, já está em legislação desde 1986. E é muito bem estabelecidas essas relações nos serviços de saúde. E lá na área morna, 2 técnicos de enfermagem, que vão manipular o carro de emergência, preparar tudo numa bandeja, entregar, né, num carrinho separado, para que não entre todos os materiais dentro dessa zona quente. Porque se entrar o carrinho de emergência inteiro lá e eu abrir todas as gavetas, ele fica todo contaminado. Aí já era, acabou milho, acabou pipoca, pode jogar fora. Né? Porque senão eu vou contaminar outros pacientes. Isso é muito importante. A gente não vê isso acontecendo muito, né? Mas é uma recomendação desde março do ano passado da Abramed e da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Como que é a contaminação pelo Covid? Gente, por via aérea, por aerossol e por contato. Né? Então, eu tenho que ter equipamento de proteção individual para todas essas vias de transmissão. Então, o que é mais importante? Higienizar as mãos, colocar um capote, e nessa ordem, né? Primeiro o capote, já estou usando ali uma máscara cirúrgica, eu vou trocar minha máscara cirúrgica pela máscara respiradora, que é a PFF2 ou a N95, ou então uma similar. Tem que ser uma máscara que garanta a filtração de 95% das partículas menores do que 5 micras. E aí tem a PFF3, PFF4, só a PFF1 que não pode ser usada. Mas geralmente a gente usa a PFF2 ou a N95. É importante vedar a máscara ao rosto, né? Deixar bem vedado para não ter nenhum tipo de vazamento. A gente deve usar o óculos ou a face shield, não os dois, porque os dois vai embaçar muito. É um ou outro. Se você usar os dois, ok, mas não pode estar embaçando, porque você levar a sua mão na máscara é muito pior a chance de contaminação do que você estar só com um ou com outro. E um gorro para finalizar a paramentação completa. Luvas, né, gente? Não esquecer das luvas. E a gente usa 3 luvas sobrepostas. A gente aumenta a segurança. Porque durante o procedimento, se eu tiver que pegar alguma coisa, eu tiro a luva primária e uso a secundária para pegar alguma coisa.
e aí eu entrego aquela coisa para quem está pegando no paciente e calço novamente uma luva terciária, para com ela pegar no paciente. Isso também vem com treinamento. Preparar todo o material fora da zona quente, isso é muito importante. Trabalhar com circuito fechado, né, incluindo um filtro, uma unidade filtrante do tipo EPO ou HMF, um ventilador mecânico montado e testado. E aí, quais materiais a gente tem que preparar? Né? Os fármacos que vão promover a indução e o bloqueio neuromuscular, a indução anestésica, a sedação e o bloqueio neuromuscular, eles já devem estar aspirados porque ele está na zona morna, devem estar dentro de seringas identificadas e que vai ser entregue para o profissional de enfermagem que vai estar do lado do paciente e que vai administrar. Olha a importância da comunicação efetiva entre os membros da equipe. Porque alguém prepara e o outro vai administrar. O risco de acontecer um evento é grande. Então a equipe tem que estar bem treinada. A gente tem que identificar também, para evitar o erro, testar o balonete. Eu nunca vi um cuff furado, mas imagina se você passar e descobrir que ele está furado depois que ele está no paciente já. O ideal era sempre entubar com videolaringoscópio, para não ter que fazer a laringoscopia e colocar o seu rosto próximo ao paciente, mas o videolaringoscópio também não é uma realidade da maioria dos serviços. O laringoscópio deve ser usado apenas na ausência do vídeo, e é o que a gente vai ter na maioria das vezes. Capnógrafo e dispositivo extraglótico, que é o plano A, o plano B, o plano C, que eu falei com vocês. Então deve ter uma maleta de aérea difícil que deve estar pronta ali. O ventilador mecânico já deve estar pronto com os parâmetros iniciais, programados pela físio, e o fisioterapeuta é ideal estar ali dentro do cenário também. Então, antes da intubação, é importante que a equipe faça um briefing, que ela faça uma comunicação efetiva e estabeleça, né, essas regras de comunicação efetiva. E aí a gente monta, então, esse sistema fechado dessa forma, ó. A BVM, né, para ventilar o paciente para intubação se for necessário. Se não for, se ele tiver drive, eu deixo ele só com a máscara reservatória o tempo inteiro. Eu faço a indução anestésica e a sedação com a máscara reservatória. Quando ele dormir, eu faço o bloqueio, eu tiro a máscara reservatória e já vou intubar de uma vez. Agora, se ele não tem drive, vai ser importante que a gente faça a ventilação mecânica. Quando eu falo drive, gente, é o movimento respiratório espontâneo, tá? A gente deve selar o tubo, e aí a gente pode usar um êmbolo, a borrachinha do êmbolo da seringa de 20, ela encaixa direitinho aqui na cabecinha do tubo. Eu acho que o cara que descobriu isso chegou ao prêmio Nobel da Medicina, né? Porque foi uma gambiarra que salvou a vida de muitas pessoas aí. Claro que nos Estados Unidos e na Europa tem dispositivo próprio para isso, né? Aqui a gente improvisa. Afinal de contas, o maior dom do brasileiro, né, gente, é saber lidar com a diversidade. Nada pra gente é impossível, a gente consegue se virar em todas as coisas. Aí a gente passa o guia por dentro aqui, ó, a gente fura essa borrachinha e passa o guia, ou o bugie. O bugie não funciona muito bem, né, com essa borrachinha, porque ele não desliza. Né? Então, é melhor o guia nesse caso do que o bugie. O circuito fechado subentende acoplar, né, uma unidade filtrante a traquequer, que é a sonda que faz a aspiração do sistema fechado, porque eu não posso aspirar esse paciente com o sistema aberto, que a aspiração gera aerossol. Eu já conecto a unidade filtrante na traqueinha da traquequer, uso o traquequer, que é uma marca, mas é a única que tem, tá, gente? Então não tem nenhum conflito de interesse aqui. E a gente acopla na outra saída do tubo a ponta da traquequer. E na unidade filtrante vai ser conectado a BVM ou o circuito do respirador. E aí a gente tem o circuito fechado. Então aqui a pré-intubação é feita com a oxigenação usando a máscara reservatória sempre que possível. Na pediatria, com pelo menos 6 litros, tá? A gente faz a cedoanalgesia, gente, um segundo que a bateria do celular vai acabar, deixa eu só pegar aqui.
Tá pelado? Gente, você pede água pro marido no meio da live e a pessoa não pode trazer porque não tá vestido adequadamente. Coisas do home office. Ainda bem que eu desliguei a câmera, né? Imagina. Exposição da figura. Bom, e aí a gente vai conseguir fazer então agora a pseudoanalgesia do paciente, né? A gente tem condição de segurança para fazer isso e o bloqueio neuromuscular. Quais os fármacos são indicados, né? Geralmente a gente usa lidocaína, fentanil, etomidato ou a succinilcolina. O fentanil na pediatria pode ser substituído pela ketamina, que é uma droga muito utilizada, tá? Eu separei uma colinha aqui para a gente falar sobre ela. Deixa eu só pegar ela aqui. Acho que é essa. Isso mesmo. Então, olha, a medicação pré-intubação, né, que a gente chama de pré-medicação, a gente vai usar lidocaína, fentanil, atropina, algum agente defasciculador, né, que é o bloqueador neuromuscular, os agentes indutores e os agentes paralisantes. Né? Então, a escolha da sequência rápida é muito do serviço. O que a gente usa no SAMU para pediatria? A gente usa lidocaína, a gente usa o fentanil, alguns médicos preferem o midazolam, porque o fentanil pode causar uma rigidez torácica e prejudicar. Então, no nosso protocolo, tem um barra o outro, e aí depende muito da experiência do médico, do que ele tem mais costume. A dose, né, gente, da lidocaína vai ser 1,5 mg por quilograma endovenoso. E o fentanil, 5 a 10 microgramas por quilo endovenoso. Todas em bolos. Midazolam 0,3 a 0,5 mg por quilo em bolos também, endovenoso. Lembrando que se a criança tem uma hipotensão, é melhor a gente usar o fentanil em detrimento do midazolam. O fentanil ele causa menos hipotensão refratária, o midazolam causa mais. E se a criança tem um TCE, é melhor a gente usar o fentanil em detrimento do midazolam. Porque o midazolam ele pode reter potássio e ele pode aumentar a pressão intracraniana. Então, depende muito da clínica também, né, essa escolha. Por isso que no protocolo tem um barra o outro. Agora, a ketamina, né, sem sombra de dúvida de todos, é a mais segura, porque ela não vai ter repercussão de rigidez torácica, não vai ter repercussão hemodinâmica e ela vai dar uma segurança melhor. De 1 a 4 miligramas por quilo endovenoso, e ela ainda pode ser feita intramuscular. Olha que beleza, não tenho acesso, faço LIM. Com uma boa resposta, uma boa biodisponibilidade, ação rápida, né, garantindo aí segurança na sua intubação. Mas a dose é maior, 4 miligramas por quilograma de peso. O segredo, galera, da medicação na pediatria é folha de parada. Você tem uma tabela do Excel ou um aplicativo de celular. A gente trabalha com um aplicativo, né? Na verdade, é um Google Formulários lá no SAMU, que no celular o enfermeiro ele já coloca o peso e o comprimento da criança, e a partir daí a gente tem as doses todas já calculadas, com volume, inclusive, para cada peso, né, que a gente vai fazer em bolos total e, inclusive, o número dos dispositivos de assistência que a gente vai utilizar. E é muito legal, porque isso dá uma segurança muito grande. Os médicos que trabalham comigo, todos falam assim, olha, eu não sou nada sem folha de parada no atendimento pediátrico. Até mesmo os pediatras, porque isso dá segurança.
Como bloqueador neuromuscular, né, pode-se utilizar o pancurônio, o vecurônio, ou então os agentes paralisantes mesmo, como a succinilcolina, né, que é muito utilizado. Propofol a gente não usa muito no pré-hospitalar porque ele é uma medicação de geladeira, então a gente tem mais dificuldade aí de gerenciar ela no nível pré-hospitalar. Então essas são as medicações aí da intubação pediátrica. A gente intuba sempre com o tubo clampado, a gente usa uma pinça hemostática para fazer isso. Insufla o balonete, depois que a gente insufla o balonete, a gente retira o clamp só após o tubo estar conectado ao circuito, para sempre a intubação ser fechada. Tem aqui um vídeo, não vai passar, para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu computador. Tem. Tá oxigenando só com a máscara reservatória. Vai fazer o videolaringoscópio, que não é uma realidade de todos os serviços. Ó, o tubo está clampado lá atrás, vocês estão vendo? Ó? Tubo clampado, aí ele já vê a via aérea, olha como é que é a visão. Aí ele passa o tubo. Insufla o balonete, conecta o ventilador, que já estava ligado previamente, né, no ventilador mecânico. Já o sistema todo fechado e desclampa o tubo. Esse vídeo, ele foi cedido, né, gente, por um emergencista da Abramed que chama Davidson Salviano. Né? Ele cedeu esse vídeo aí pra gente. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Não, pessoal. Vamos verificar. Já fechei aqui o microfone. E aí, só resumindo tudo que a gente falou, tem uma pergunta aqui. O balonete se insufla com o quê? Ar ou algum líquido? Sempre com ar, Letícia. A gente vai usar uma seringuinha de 10 conectada no cuffzinho externo, e aí eu insuflo. Não tem uma quantidade certa, né? A gente vai insuflar mais ou menos ali uns 6, 8 ml de ar, e depois a fisioterapia faz uma verificação da pressão com o cufômetro. É um aparelho que pode ser comprado ou pode ser improvisado com aquele reloginho do aparelho de pressão, com o manômetro do aparelho de pressão. A gente pode colocar uma mangueirinha e medir a pressão lá dentro com ele. E aí deve ficar em torno aí de mais ou menos 25, no máximo, milímetros de mercúrio, tá bom? Resumindo, então, gente, a sequência aqui para o processo de intubação, a gente faz a preparação, que é a avaliação do equipamento, avaliação do paciente, preparação do equipamento, a monitorização, as drogas, o acesso venoso e o posicionamento do paciente. A gente faz a pré-oxigenação, a gente faz a pré-medicação, né, que é a sequência rápida de intubação, a paralisia, né, do paciente, que é a indução anestésica e o bloqueio neuromuscular, o posicionamento, o laringoscópio da direita, né, entrando pela direita, e a intubação traqueal. E a pós-intubação, que é a verificação do posicionamento do tubo adequado, a confirmação do tubo. Olha que monte de P. Então a gente lembra de 1P, 2Ps, 3Ps, 4Ps, 5Ps e 6Ps. Né? Então o primeiro P, preparação, preparo tudo o que precisa. P de pré-oxigenação, mantém uma saturação maior ou igual a 94. P de pré-medicação, que é o que vem antes, né, para potencializar a sequência rápida de intubação. O que seria essa pré-medicação? Atropina mais lidocaína. Muito bem, Juliano. Porque vai diminuir a secretividade e vai melhorar a questão da resposta cardiovascular, principalmente.
paralisia, né, que é a indução anestésica, e o bloqueio neuromuscular, que é a própria medicação, e o posicionamento do paciente no 5, né, com o colchim na occipital, laringoscopia da direita, entrando pela direita com a mão não dominante, achou a via aérea, passa o tubo. E aí faz a pós-intubação, que é a verificação do posicionamento do tubo adequado. Se tiver falha da intubação, a gente mantém uma pressão cricoide, que não é muito recomendada hoje, mas a gente percebe ainda na prática, tá? E depois, né, que a gente faz a pressão cricoide, a gente verifica o posicionamento do tubo, monitorização. Hoje, o critério maior para identificar o posicionamento do tubo é a capnografia, que deve estar entre 35 e 45 milímetros de mercúrio ali, né? De EtCO2. E a gente potencializa a sedação e o relaxamento muscular também, se for necessário. Bom, galera, é isso. Mais uma vez eu queria deixar aqui, né, a minha mídia social, né, o meu Instagram. Serão muito bem-vindos lá se vocês quiserem seguir. Quem quiser esse material também de hoje, me adiciona lá no Instagram, me chama no direct, que eu encaminho para vocês. Só deixar lá o WhatsApp ou o e-mail que eu encaminho. Eu queria muito agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade, agradecer na pessoa da Nath, né, a todos os ligantes, as ligas participantes aqui deste evento. Eu sei que são muitas ligas juntos, né? E essa união, essa integração, ela é essencial para que a gente possa alcançar muito mais pessoas, para que a gente possa alcançar muito mais possibilidades e para que a gente possa transformar a prática médica, a prática de enfermagem, a prática de fisioterapia, da equipe multidisciplinar no dia a dia, né? Porque isso é que vai realmente alcançar os nossos objetivos de ter um sistema de saúde melhor no Brasil, porque um dia pode ser um familiar nosso, pode ser alguém que a gente ama, ou até a gente mesmo que precise. Então, obrigado mesmo, Nath, obrigado, pessoal, por estar aqui no sábado à tarde e ouvindo o Pobre na Chuva. Ai, professor, muito obrigada. Tem uma perguntinha aí do André, se o senhor puder responder. Aí, professor, a intubação... Pode ler, fica à vontade. Tá. Professor, a intubação endotraqueal é tida como procedimento privado no profissional médico. Qual o papel do enfermeiro durante esse procedimento? Há alguma situação de excepcionalidade em que o profissional enfermeiro possa realizar a intubação? Então, vários procedimentos invasivos no Brasil são definidos pela lei de 2002, que é o ato médico, como privativos do médico. A intubação é um deles, né? E por que ela é um procedimento médico? Porque ela subentende a necessidade de um diagnóstico de uma doença, que é a falência respiratória, né? Que é um CID, e isso é privativo do médico. Então, por isso que o médico vai resolver isso. A enfermagem, ela pode ter a sua prática explicada por um tripézinho, que a gente chama de modelo tripartite de assistência de enfermagem. O enfermeiro, ele age de forma autônoma por meio do processo de enfermagem, que é como se fosse a propedêutica terapêutica médica. A gente tem também um método científico que a gente aplica para a gente diagnosticar. E a gente diagnostica respostas humanas e não doenças. A gente age na doença a partir da resposta humana que ela gera. E pode ser uma resposta humana insatisfatória ou uma resposta humana propensa de melhoria, de promoção à saúde, de prevenção. Então, o enfermeiro ele não age só na doença, e o médico também hoje não. Mas o médico, a principal função dele é o diagnóstico nosocomial, né, que é da doença e da patologia. E o enfermeiro, ele age de forma autônoma, separado do médico, sem nenhuma dependência ou de qualquer outro profissional, identificando essas respostas humanas. E na intubação, a resposta humana é um padrão respiratório ineficaz. Quais seriam as minhas ações ali? Atuar de forma autônoma no posicionamento, na monitorização, que isso não precisa de uma prescrição médica para fazer. E auxiliar o médico, né? Atuar de forma colaborativa, a partir da prescrição. 90% das prescrições médicas são realizadas pela equipe de enfermagem. Então, seria o segundo tripé. O primeiro tripé, autônomo pelo processo de enfermagem. O segundo tripé, autônomo por protocolos. E o terceiro, ações colaborativas da equipe médica, principalmente. E aí, o muito legal desses protocolos é que alguns dão autonomia para o enfermeiro agir em cima do diagnóstico médico. Né? Então, já tem um diagnóstico médico, que é, às vezes, muito claro e muito objetivo. Exemplo, ausência de pulso. Né? Se tem ausência de pulso de respiração, é parada cardíaca. Então, se tem um protocolo me respaldando, eu posso desfibrilar. Né? E se é uma parada respiratória,
O ideal é que tenha os dispositivos extraglóticos, que o enfermeiro pode manusear. Máscara laríngea, tubo laríngeo, mas se não tem e o paciente está numa parada respiratória, eu tenho duas opções. Eu vou esperar ele ter uma parada cardíaca, que eu possa atuar, né? Porque o BLS é para todo mundo. Ou eu posso, se tem um tubo, entubar esse paciente, assumindo o risco pelo procedimento para salvar a vida dele. Né? O meu código de ética, a minha lei do exercício profissional me permite isso, porque é uma condição sine qua non da vida. Né? Então, tem vários casos que chegam, às vezes, no Conselho Federal, no Conselho Regional, que são arquivados, porque está muito claro e muito objetivo que o enfermeiro agiu para salvar a vida daquele paciente. Eu acho que o ideal, um dia no Brasil, é a gente evoluir para um modelo bem parecido com o norte-americano, aonde técnica, não importa quem faça. Né? A gente precisa de salvar a vida. Isso é muito importante. Essas disputas de classe profissional por procedimento, eu acho que não vão nos levar a lugar nenhum. Só vão nos levar a um lugar onde as pessoas continuam sofrendo por falta de assistência. Né? E, às vezes, reservas de mercados que não fazem diferença significativa na vida do médico, na vida do enfermeiro, na vida do técnico de enfermagem. Essa é a minha opinião, né? Assim, você perguntou e aí eu respondi. Ai, professor, o que eu acho mais interessante nisso é que a gente, na faculdade até, a gente muitas vezes é ensinado a pregar muito esse discurso da interdisciplinaridade, de como as equipes têm que trabalhar em conjunto e como uma assistência depende da outra, né? Assim, o médico ele precisa do enfermeiro, o enfermeiro precisa do fisioterapeuta e assim o serviço de saúde se completa. E como na prática isso é completamente diferente, né? Na prática existe ainda essa busca por preferência ou essa questão hierárquica que muitas vezes dificulta que o serviço de saúde seja adequado e seja uma assistência igualitária, né? Porque muitas vezes o enfermeiro pode fazer por um paciente coisas que o médico poderia fazer, por exemplo, num posto de saúde, e aí não tem médico, aí todo mundo fica sem assistência. Porque não tem, porque ele não pode, ou porque ele não quer assumir esse risco, e as N coisas, né, que a gente vê por aí acontecendo. Essa sua fala como acadêmico de medicina é muito importante, Nath, porque eu percebo hoje uma mudança cultural, sabe? Assim, é uma quebra de paradigma mesmo. E a gente tem que olhar para a história para a gente entender por que o hoje é assim. A medicina, ela é a profissão mais antiga da área da ciência da saúde. Né? Ela nasceu lá no Egito Antigo, na Índia Antiga, né? Com as práticas médicas primárias, né? E no Egito, por exemplo, não existia outro profissional além do médico. Mas na Índia existiam os primeiros enfermeiros, temos vários papiros que relatam isso, né? E quando a enfermagem surgiu, ela surgiu muito no contexto feminino. E a sociedade humana, a cultura humana, né, ela é patriarcal desde sempre. Né? Se a gente pegar a Bíblia, por exemplo, que é um livro muito antigo, e pegar a história de Adão e Eva, né? Primeiro veio o homem, aí veio a mulher, criada da costela do homem, dentro da visão cristã. A mulher está sobre a missão do homem, e assim a gente foi reverberando essas coisas. E como a enfermagem é uma profissão feminina e a medicina é uma profissão masculina, e hoje ainda a sociedade é patriarcal, a gente percebe uma desvalorização do enfermeiro, sim, principalmente por causa disso. Hoje a enfermagem ela tem mais de 2 milhões e 700 mil profissionais no Brasil. Não existe nenhuma outra profissão em números maior que a enfermagem. E 85% são mulheres. Sem contar que a grande maioria é profissional preto, é de origem humilde, né, que veio de uma questão de vulnerabilidade social maior. Porque quando eu pergunto para uma criança que profissão que você quer ser quando você crescer, se ele tem alguma inclinação para a saúde, ele vai responder médico. Dificilmente ele responde enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico. Porque o que ele vê na mídia é a hipervalorização desta imagem no médico, muitas vezes masculina, né? Ainda assim. E aí, quando a pessoa tenta um vestibular, um ProUni, e ela quer fazer medicina, e é muito concorrido e ela não consegue, ela acaba vindo para as outras profissões. E essas pessoas que vêm são aquelas que não conseguem pagar a medicina particular também. Mas quando chega aqui, tem que fazer essa escolha de querer a enfermagem mesmo, sabe? Tem uma historinha aí de enfermagem por amor. Eu não acredito. Né? Eu faço enfermagem com amor. É diferente, porque eu preciso ser bem remunerado pelo que eu faço. E eu só vou ser bem remunerado e valorizado, e remuneração é diferente de valor, né? Porque valor é o preço, quer dizer, é o sentimento que eu gero daquilo que eu entrego. E remuneração é o preço que eu recebo por isso. Né? E eu acho que a remuneração ela é consequência do valor.
E eu só vou ter valor adequado, receber um sentimento bem importante daquilo que eu estou entregando, quando eu faço isso com as melhores evidências científicas, com uma postura adequada, quando eu acordo todo dia e falo assim, hoje eu vou ser o melhor enfermeiro, o melhor médico, o melhor técnico. E não está muito diferente para a medicina, né? Os salários estão muito ruins, muito defasados, o risco é muito grande para receber isso que você recebe. Então, as áreas da saúde, se elas não se unirem realmente e elas lutarem em conjunto, a gente vai ter uma mudança muito importante no cenário do mercado de trabalho, que já está acontecendo. Toda essa fala que você agora me lembrou dessa romantização também da medicina, né? De que a medicina é a profissão do milênio, de que a gente cuida de pessoas, de que a gente preza pela vida, entendeu? Então isso cria um imaginário mesmo nas pessoas, né? De que vão se formar e ficar ricas, ou de que vão abrir um consultório. Não, e vão ter um consultório com uma fila de pessoas, de pacientes, né, admirados e felizes, porque ninguém vai no médico quando tá bem, né, gente? Então, existe uma romantização de que, assim, e se esquece de que é um trabalho como outro qualquer, né, um serviço que demanda energia. Né? A gente já tem essa energia demandada diariamente com o estudo, e agora nos atendimentos eu vejo muito isso, sabe? Às vezes eu chego muito cansada, assim, com a mente cansada, porque você tratar o ser humano vai muito além, né? É um desgaste emocional muito grande, assim, de às vezes você não conseguir ajudar, ou de você querer fazer mais e não poder, ou de você ver o erro do paciente e falar, poxa, por que ele não toma aquele medicamento? Ele sabe que tem que fazer isso. Isso desgasta a gente. Então, essa hipervalorização do médico, consequentemente, leva à desvalorização de outras áreas, né? Ainda tem essa questão de gênero que é muito pertinente, porque a gente na medicina, hoje, a maioria dos estudantes de medicina é mulher, né? Mas isso não era assim, né? Não, tipo, e uma mesmo coisa... sendo a maioria, vocês ainda observam esse cenário do patriarcado, né? Assim, no bloco cirúrgico, então, nossa, às vezes, por exemplo, você está com um médico homem, você faz uma prescrição, uma delegação, as pessoas vão olhar para ele esperando que ele fale, porque a sua voz, ela é menor. Por qual motivo? Porque você é mulher, né? Então, esses estigmas, eles ainda precisam ser dissolvidos por vocês que estão vindo agora e tornando a medicina majoritariamente feminina também. Sim, sim. Professor, esse debate aí iria longe. Outra pauta. É maravilhoso poder conversar com você, porque eu acho você, assim, uma pessoa muito próxima das questões que eu valorizo, que eu faço questão, sabe, de carregar para minha vida, assim, que são essas questões humanas mesmo, e essa questão de encontrar respostas nas raízes, sabe, da criação do nosso país mesmo, da nossa história, e acho que você emana muito isso, assim, você é uma pessoa que está sempre dentro do que está acontecendo, sabe, não se aliena pelas coisas que a gente está vivendo agora. Mas eu queria te agradecer, é sempre muito bom estar com você. A gente se sente muito vivo quando a gente assiste sua aula, porque dá vontade de mudar o mundo. E aí eu quero te agradecer por isso, porque foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O pessoal que está aqui hoje, espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu. Amanhã tem mais. Professor, você não volta, né? Não, amanhã... no próximo ano, quem sabe. Tomara que sim. Eu queria falar pro pessoal que o pós-formulário já está no chat aí, a palavra é oxigenação, tá, pessoal? Professor, muito obrigado. Bom finalzinho aí de fim de semana, bom descanso, tá, pessoal? Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, não saiam de casa. E é isso. Um abraço para vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente.